Nós vamos começar com essa figura tão emblemática do direito na Bahia e no Brasil. Foi meu professor na graduação de Direito na Faculdade Federal da Bahia, foi meu professor na pós-graduação, esse homem que eu tenho a maior admiração pessoal, o professor Edivaldo Brito. A palavra está com Vossa Excelência. Meu caro Luiz, eu cumprimento a todos os nossos colegas que estão nessa conversão que estamos realizando por seu intermédio. E lhe agradeço a oportunidade e vamos logo ao tema por causa do tempo. Veja, a minha posição é extremamente contrária a este projeto. Ele está hoje, no dia de hoje, já com a marca da urgência urgentíssima na Câmara dos Deputados, certo? Vai ser votado esta semana, não está na pauta de hoje, mas vai ser votado. E é bom que lembremos que é um projeto que teve lá no Senado 88 emendas. Eles têm lá um sistema de aferição de como é que a sociedade recebe esses temas, e foram apenas aprovados por 346, mas olha o número, 3.788 manifestações contrárias ao projeto. Deve ser alguém que está raciocinando comigo. Veja, a nossa justificativa, dada pelo senador Antônio Anastasia, que é quem levou o projeto até o Congresso, diz: é preciso agora conter os excessos em nome da ocorrência do caso fortuito e da força maior, mas também permitir que segmentos vulneráveis, como os locatários urbanos, não sofram restrições ao direito de moradia. E a senadora Simone, que foi relatora, invoca, e parece que ele também, a lei Fayot, de janeiro de 1918, com as seguintes palavras: por conta do colapso econômico decorrente da Primeira Guerra, a França editou a famosa lei Fayot para tratar de revisão de contratos. Cuidava-se de uma lei transitória destinada a regular situações muito semelhantes às que agora nos obrigam, etc, etc. Em primeiro lugar, com todo respeito à sua excelência, não são semelhantes às situações. E lá na frente, ela conclui dizendo que a proposição é interessante porque prestigia as relações de direito privado e ela é incensurável porque permite deliberações virtuais, porque autoriza a suspensão ou adimento de prazos, porque reconhece o ambiente excepcional causado à economia e porque distingue as relações que são regidas, os casos que são regidos pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Com toda a licença, vamos ao primeiro assunto. Eu tive o cuidado de rever, aqui está a lei Fayot. Entendeu? É de uma quarta-feira, a publicação, portanto, no Diário Oficial Francês, uma quarta-feira, 23 de janeiro de 1918. E logo aqui, na ementa, diz: lei relativa às compras, né, e as compras a entregar, marché à livrer, e outros contratos comerciais. E aí fala, sim, de resilição, etc, etc, mas em relação somente a essa circunstância. Ora, o direito que está, o projeto que está sob comento aqui é um horror. Eu não sei quem vai falar sobre esse artigo 6º, mas parece que a professora, eu bem que gostaria de aprender como é que esse artigo 6º deve ser interpretado, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, nas execuções de contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Eu, sinceramente, não entendi o que significa isso, mas retomo dizendo que, na realidade, a lei Fayot tinha um objetivo. Ela, além daqueles dois simples pontos em que tocou, ela tinha um objetivo que era flexionar a lei, a regra da pacta sunt servanda, que era o que estava ali inspirando a todos,
inclusive ao nosso querido Clóvis Bevilacqua, que no artigo 928 do Código de 16 dizia também uma redação infeliz assim: a obrigação opera entre as partes e entre seus herdeiros se ela não for personalíssima. Ensinei 23 anos de Direito Civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 23 anos. E muitos desses anos somente obrigações. Eu me virava para poder dizer ao aluno que diabo era o que está aqui nessa expressão. Mas eu traduzia para eles: é a pacta sunt servanda. Como foi assim? Foi exatamente uma construção pretoriana que resolveu nossos problemas. Aqui se empregou a cláusula rebus sic stantibus, tomou-se emprestada a teoria da imprevisão da formulação francesa, tomou-se depois emprestada a onerosidade excessiva das formulações alemães, e vínhamos com os juízes aplicando essas coisas até que o Código Civil, na redação de 2002, trouxe, como todos nós sabemos, o artigo 317, que eu fiz a atualização da obra de Orlando Gomes, e tive só o trabalho de transpor dos trabalhos dele de outros livros para contratos esse artigo 317. Veja que ele diz que motivos imprevisíveis, né, que sobrevierem e derem uma desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e tal, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte. O artigo 478 novamente invoca o juiz. Esse código, no texto de 2002, é o dono do juiz e os juízes dono do código. Contratos de execução continuada ou diferida, 478, se na hora da execução houver acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, agora aqui, extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, o texto de 2002 é pacífico. O meu temor, e eu queria que os colegas me ajudassem, é que essa lei de regime jurídico emergencial venha piorar a situação, no sentido de criar dificuldades e problemas onde eles não existem. Porque vários são os aspectos negativos, e como o meu tempo está a ferir, eu quero lembrar um detalhe. Veja, hoje essa lei não dá uma palavra sobre a composição dos conflitos. As regras que ela traz são simplesmente para alterar um ou outro, três dispositivos do Código de Processo Civil. Há eminentes nomes do processo civil, entre eles meu aluno querido Fred Didier, meu colega de 2 academias de letras, e eles não devem ter consultado, porque no momento da autocomposição, em que nós estamos cuidando desse assunto, que o próprio Congresso vota há poucos dias uma lei de transação para o direito tributário, não se traz nada. Disse, não, mas só está preocupado com o direito privado. Aí foi ruim. O direito público, especialmente o direito tributário, tem horrores, e que esses horrores vão ser agora, nessa hora de pandemia, vão ser novamente transformados no terror para as pessoas. Suspensão deveria ter dos títulos, dos protestos de títulos. E até agora inventaram o protesto de títulos, considerando a certidão digitativa como um título de crédito, e transformando a categoria do protesto numa coisa lamentável, e ninguém está dando uma palavra sobre esse assunto. Suspensão dos consecutários, meu caro Luiz Viana, do inadimplemento. O texto de 2002 traz uma teoria do inadimplemento, linda teoria do inadimplemento. O texto de 2002 faz uma distinção muito bonita entre responsabilidade civil e teoria do inadimplemento. Absorve Josserand na ideia da unidade da responsabilidade civil. Tudo isso está no Código, no texto de 2002. Aqui vai se deixar tudo isso à vontade. E eu encerro, porque vai ter certamente algum diálogo,
Eu encerro lembrando uma coisa, novamente exibo este nosso Código dos Países Baixos. Lá tem um dispositivo, esse foi o último código que eu li, os que foram elaborados, Luiz, porque quando eu fiz concurso para professor titular na USP, eu tinha que estar mexendo com essas coisas todas, até porque eu não sou homem de direito privado, sou homem de direito público. Mas ele diz assim, os recursos a busca a um procedimento judicial é considerado nos Países Baixos como uma etapa última. E diz, se não provar que já tentou uma conciliação, não ingressa em juízo. Ora, neste momento em que nós estamos fazendo um regime emergencial, regime jurídico emergencial e transitório, não é para ficar, então seria muito melhor que se fizessem regras que resolvessem esses pequenos problemas, e agora isso é o mesmo, como acontece num projeto de lei que eu apresentei aqui na Câmara de Vereadores há poucos dias, para impedir que o município onere a vida das pessoas que estão na rua, Luiz. Porque se você tem o ITIV, você não tem problema, só vai pagar se você fizer uma operação. Se você tem o ISS, de qualquer maneira, se não for de fato gerador anterior para pagar na frente, você só vai ter problemas se prestar serviço. Mas o IPTU não é um tributo que tenha nenhuma relação econômica, porque mesmo quando é um supermercado, ele precisa, portanto, agora de ser modulado para poder pagar. O pobre que está na rua, que não tem o que comer, que não tem, vai para a fila dos R$600 da Caixa Econômica, vai ter que pagar IPTU. Então, essas coisas é que nós precisamos agora no Brasil fazer esse regime também. Eram as considerações assim, que eu fiz bem rápidas, mas se tiver diálogo e debate, eu estaria à disposição.